Sexta-feira, dia de papo sobre eleições aqui no Ao Ponto, e a gente está gravando quinta-feira à noite. Acabaram de sair os dados da pesquisa Ibope no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife. A gente tem outros assuntos aqui no podcast, vamos falar um pouquinho sobre a esquerda no divã, tem algumas disputas internas aí no Rio e em São Paulo, o panorama das eleições no Nordeste e ainda a disputa quente pelo bolsonarismo, principalmente no Rio e em São Paulo. Mas é quase irresistível falar do assunto da semana, do dia, do mês, que é o caso do senador Chico Rodrigues encontrado com dinheiro na cueca, né, Maltic? Vamos deixar esse assunto para o final. Certamente, Carol, a gente vai falar sobre isso, a gente promete que vai falar sobre esse assunto, não tem como ficar de fora. Só para dar uma pitadinha, a candidata Sheridan, do PSDB, lá de Boa Vista, que perde mais, já que o Chico Rodrigues participava da campanha, inclusive tinha o apelido de Vovô Chico. Mas isso é assunto para depois. Agora a gente apresenta os nossos comentaristas, os nossos convidados de sempre, o Thiago Prado, o editor de País, e o Paulo Celso Pereira, o editor executivo do Jornal Globo. Tudo bem, gente? Bom dia, Maltic. Bom dia, Carol. E aí, tudo bem? Tudo legal. Thiago, vamos começar pelo Rio de Janeiro. Pesquisas que consolidam algumas posições. O Eduardo Paes passa de 27% para 30% da preferência do eleitorado e o prefeito Marcelo Crivella se consolida com 12%. Por hora, a pesquisa que a gente viu aí ser divulgada ontem, por enquanto, muita oscilação na margem de erro, né? Que era mais ou menos o que eu esperava aí. A campanha ainda está muito morna mesmo. Provavelmente a gente vai ter aí oscilações maiores quando a gente chegar ali para o fim de outubro, início de novembro, né? O que a gente pôde enxergar aí, e aí eu comento também um pouco o que eu tenho visto dos programas de TV desde que começaram, o Eduardo Paes vai consolidando ali uma liderança. Ele, como eu falei no programa passado, ele tem uma fortaleza muito forte num voto ali de classe média e classe média alta, que é muito consolidado e torna difícil a vida da Marta Rocha. Repito isso, a Marta é uma candidata que se apresenta aí com rejeição baixa, sim, é uma candidata que surpreende por estar bem colocada nas pesquisas sem nunca ter disputado uma eleição majoritária, mas, no entanto, hoje eu estava até conversando com o Carlos Lupe, presidente do PDT, e ele mesmo reconhece a dificuldade da Marta de entrar na Zona Oeste e entrar num voto mais popular, que onde estão consolidados o Crivella e a Benedita. Então, até a gente estava conversando, né, Carol? Você tem os números aí do Eduardo Paes conseguindo avançar num eleitorado que até então não é a tal fortaleza dele que eu sempre falo da classe média, certo? Pois é, só para a gente reforçar aqui os números, né? O Paes passa de 27 para 30, o Crivella, a Marta Rocha e a Benedita todos se mantiveram. O Crivella com 12, a Marta com 8 e a Benedita com 7. Ora, então o Eduardo Paes está crescendo onde, né? Se a gente olhar no detalhe do dado. Tem uma coisa interessante, que o número de brancos e nulos caiu acima da margem, né? De 28 para 23%, então as pessoas já estão ali se decidindo. E quando a gente olha no segmento, o Paes tem um crescimento muito forte nessa camada popular. Então ele cresce 17 pontos percentuais entre aqueles com ensino fundamental, as intenções de voto nele passaram de 17% para 34%, e ele também cresceu 9 pontos percentuais entre os que têm renda até um salário mínimo, passou de 20% para 29%. No programa passado você dizia, né, Thiago, que o desafio da Marta Rocha era crescer nesse eleitorado mais popular, mas ao que tudo indica, o Eduardo Paes é que está fazendo esse caminho, né? Pois é, porque essa é a dificuldade. Quer dizer, hoje o perfil da Marta, voltando à conversa que eu tive com o Lupe, é muito num eleitorado ali que é esse eleitorado que eu chamei de azul ali, ou seja, é um eleitorado mais classe média alta. Ela mantendo a estratégia de tentar crescer nesse eleitorado, fica difícil. O Eduardo Paes parece consolidado nesse eleitorado e por isso ele cai dentro de buscar um outro eleitorado. Vale lembrar, essa semana, um festival de agenda, 2 agendas do Eduardo Paes com o Romário, em regiões mais pobres da cidade. Então a Marta fica com essa dificuldade. O Crivella, que a gente vê na pesquisa aí com um índice de rejeição que continua muito alto, mas a gente conversando aí com as campanhas, né, dá para ver uma resiliência no Crivella e dá para ver uma estratégia clara, muito clara no Crivella de uma semana para cá. Quer dizer, naquele debate da Band que a gente comentou naquela madrugada, a gente viu um Crivella muito mais bolsonarista do que propriamente falando de Bolsonaro, né? Ele falou de vários temas ali caros ao bolsonarismo, mas não citou tanto o presidente Bolsonaro. Se você pegar agora a propaganda eleitoral do Crivella, né, o Luiz Lima até entrou na justiça reclamando disso, ele simplesmente colocou só o Bolsonaro
na propaganda eleitoral. Então, acho que são estratégias bem consolidadas aí do Crivella. No caso do Eduardo Paes, há também uma estratégia consolidada. Acho que teve uma coisa que eu falei no outro programa, que eu considerava um erro dele, tentar fazer o debate sobre ele ser ficha limpa ou não. Ele, nos programas, ele saiu um pouco disso, ele está falando muito mais da questão da gestão, são vários programas sobre saúde, por exemplo. Então eu vejo esses dois candidatos por hora aqui no Rio, Eduardo Paes e Crivella, com uma estratégia mais definida, e eu acho que isso explica um pouco os números. Bom, Paulo Celso, antes da gente fazer a primeira pergunta, eu gostaria de esclarecer uma situação com um amigo. No episódio anterior, você não colocou a Marta Rocha como uma candidata de esquerda. E, inclusive, disse, se caso ela se colocasse como tal, a gente voltaria aqui para explicar o assunto. Claro. Lembra? Sim, tá gravado. Tirou a Marta da esquerda, hein? Ela vai ficar chateada, hein? Ela tá se apresentando como de esquerda. Não, é sério. Centro-esquerda. Pergunta ela se ela é de esquerda mesmo. E se ela reclamar, semana que vem a gente vem aqui e eu me corrijo. Eu sabia que eu seria cobrado disso. Então eu fui correr atrás de como a Marta Rocha se denomina, né? E aí eu tenho que reconhecer que o Paulo Celso estava certo. Muito obrigado. A Marta Rocha, no caso, ela deu uma resposta estilo Kassab, quando criou o PSD. Vocês lembram disso? Quando ele falou que o PSD não era nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Não será de direita, não será de esquerda, nem de centro. É um partido que terá um programa a favor do Brasil, como qualquer outro partido deve ter. Esse programa não existe, até porque não existe o partido. Então a Marta se classificou como progressista, que é uma coisa mais, né, mais genérica, e acho que tem um pouco dela entendendo que se classificar de um jeito assim, ter um rótulo muito claro de esquerda, nos tempos de hoje, não é interessante mesmo para ela, assim. Então, o Paulo Celso estava certo aí na observação dele no nosso papo acho passado. que claramente, até porque a esquerda no Rio está meio engarrafada, né? Um caminho que não dá muito futuro. Eu continuo achando que, acho que está muito no início da campanha ainda. A gente tem pouquíssimas semanas e a gente está a um mês da eleição, né? Eu acho que hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando, a gente está precisamente a um mês da eleição, que é dia 15 de novembro. Eu acho que a Marta Rocha, continua achando, eu acho que ela e a Benedita, claro, também precisam crescer pouco. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre essa levantada de bola de uma união de esquerdas do PSOL com o PT, por um motivo óbvio, porque se a Benedita cresce 2, 3, 4 pontos, ela de repente se torna um nome muito com chance real de furar essa polarização Crivella-Paes. Eu acho que tem muito tempo ainda de campanha pela frente. A gente viu o Witzel na última eleição crescer muito rápido. A eleição municipal, o universo do colégio eleitoral é ainda menor, a contaminação se dá de uma forma muito veloz. Então eu acho que pode ter muita mudança na última semana, nas últimas 2 semanas, nos últimos 10 dias. Não acho que o quadro que a gente vê hoje seja um quadro que esteja dado. Acho que o Eduardo Paes está no segundo turno, claramente, assim. Não vejo nenhum caminho para ele não entrar no segundo turno. Agora, acho que hoje, na verdade, Benedita, Marta Rocha e Crivella é tudo mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que é claro que o Crivella está à frente, até na margem de erro não, mas enfim, digamos, em números absolutos sim, só que a distância é muito curta e eu acho que a rejeição do Crivella tão alta, de mais de 50%, torna uma hipótese muito real o risco de surgir, de repente, um sentimento popular em torno de uma terceira via. Quem vai ser, não sei. Hoje eu acho difícil dizer, acho que a Marta Rocha está à frente, mas acho que qualquer um dos candidatos que está atrás também pode vocalizar esse sentimento mais à frente. Então acho que ainda tem muita campanha aí para saber o que vai acontecer lá na reta final. Eu acho que exceto o Paes no segundo turno e sabe-se lá se ele não consegue crescer ao ponto de... isso é uma temeridade falar essa altura, mas vamos lá, a gente está aqui para ser desmentido lá na frente, dizendo que a gente errou fragorosamente, sabe-se lá se ele não tem risco de chegar e levar ainda no primeiro. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, pessoal.
Essa última pesquisa Ibope mostra a consolidação do cenário. Russomano à frente, Covas em segundo. Russomano passou de 26% para 25%, Covas de 21% para 22%. Aí, se a gente fosse comparar os candidatos com potencial de vitória, que são apoiados pelo Bolsonaro, Crivella e Russomano. Crivella tem uma rejeição hoje de 57%. O Russomano tem uma rejeição de 30%, que é numericamente idêntica à rejeição que foi apurada do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. A pergunta é mais fácil de a gente projetar já o segundo turno em São Paulo, com Russomano e Covas, mais fácil do que no Rio de Janeiro projetar um eventual segundo turno entre Paes e Crivella? Eu acho muito mais fácil, Maltic. Eu acho que em São Paulo, de fato, existe hoje uma divisão. Primeiro, os dois candidatos têm um patamar completamente diferente dos rivais. Né? Quando você vai para os outros candidatos, você tem o Boulos com 10, o França com 7, Gilmar Tato com 4. Então, todo mundo está muito abaixo, tem menos da metade da intenção de votos do Covas e do Russomano, que estão tecnicamente empatados. Né? Houve uma redução de 2 pontos ali na distância entre eles, dentro da margem de erro, mas eu acho que é um cenário consolidado. E com uma rejeição de ambos, mais ou menos do mesmo patamar. O Russomano é um pouco mais rejeitado, tem 30% e o Covas tem 23%, mas ninguém neste momento está num nível horroroso como é o nível de rejeição do Crivella. O nível de rejeição do Crivella, a gente fez entrevistas recentes com cientistas políticos e o que eles dizem basicamente é que não se lembram de ninguém que tenha sido eleito com um patamar tão elevado de rejeição. Ele é rejeitado por mais da metade da população. Então eu acho que sim, é um cenário mais consolidado. Agora, eu acho que essa pesquisa, embora tenha, claro, alguns dados parecidos, eu acho que tem alguns sinais interessantes da gente observar. Primeiro, o crescimento do Tato, né? O Tato cresce de 1% para 4%. A força do PT em São Paulo, a força histórica do PT em São Paulo é muito grande. Só para a gente lembrar, o PT elegeu em São Paulo a Erundina, elegeu a Marta Suplicy, elegeu o Fernando Haddad. E isso, se a gente olhar nos últimos 30 anos, não é pouca coisa. Quase metade do período foi com prefeituras petistas. É um partido que tem muita base social, o PT tem vereador, o PT tem deputado estadual, tem deputado federal. A base, a estrutura nacional do PT é a estrutura de São Paulo. Tanto que a gente vê a reclamação que está tendo pela verba de campanha, da distribuição de recursos de campanha do partido, está sendo direcionado para São Paulo, onde o Tato tinha na última pesquisa, até a última pesquisa, 1%, agora vai a 4%, enquanto candidaturas que estão bem posicionadas pelo país, como a Marília Arraes em Recife, como a Benedita no Rio, recebem menos recursos do que ele. O PT é um partido paulista, na verdade, antes de mais nada. Hoje a gente o vê como um partido muito forte do Nordeste, mas é um partido de origem paulista. Então eu acho que não dá para desprezar o papel que o Gilmar Tato pode desempenhar na eleição. É claro, é a primeira pesquisa, pode que ele cresce, pode ser que na próxima ele tenha 2%, mas o PT é muito forte em São Paulo. O Boulos tem 10%, é um voto muito elitizado ainda. Eu não me surpreenderei se o Gilmar Tato terminar à frente do Boulos em São Paulo. E aí eu acho que se esse é um ponto surpreendente no sentido positivo do crescimento da candidatura do Tato, tem um ponto que eu acho negativo e que me surpreende pessoalmente, que é o fracasso da candidatura da Joyce Hasselmann. A Joyce Hasselmann foi um dos grandes sucessos da eleição de 2018. Ela teve uma votação espantosa em São Paulo em 2018, colada no Bolsonaro. Ei, pessoal, tudo bem? Oi, oi, oi. Eu aqui, Joyce Hasselmann, agora a sua deputada federal, a mulher mais votada do Brasil para a Câmara Federal. Minha gente, graças a vocês, mais de 1 milhão de votos. O apoio dela ao Dória no segundo turno era, assim, algo cortejado. Não, ela apoiou o Dória, como se isso tivesse tido uma relevância. Eu tenho dúvidas se teve, mas enfim, ela dizia que teve, e ela não sai de 1%, e é muito interessante notar que existe um fenômeno que a gente vê na política, que é quando a pessoa trai a sua base eleitoral, né? A Joyce Hasselmann se elegeu pelo bolsonarismo e brigou com a família Bolsonaro. E é impressionante o fato dela ter 1%, hoje atrás do Arthur Duval, que também tenta esse voto bolsonarista
que tem 2. Tudo bem, eles estão empatados, não vamos entrar nas minúcias, mas ela realmente está com 1%, me surpreende. Eu achava que ela tinha chance de ter um desempenho significativamente melhor. Deixa eu só pegar uma carona nisso que o PC falou, do Tato e do Boulos, porque já havia quem defendesse uma união da esquerda ainda no primeiro turno. Por exemplo, o ex-senador Lindbergh Farias disse isso, né? Sugeriu que o Gilmar Tato desistisse da candidatura em São Paulo para apoiar o Boulos e, em troca, no Rio de Janeiro, a Renata Souza do PSOL desistiria para apoiar a Benedita. Com esse resultado aí, o Tato crescendo agora para 4, apesar do Boulos ter crescido, vocês acham que isso tem alguma chance de virar realidade? Ou foi só o Lindbergh jogando para a plateia, Thiago? Antes do Thiago responder, só vou dar um número sobre isso, né? O PT é o partido que tem o maior fundo eleitoral nessas eleições, inclusive reportagem do Bernardo Mello e do Felipe Grimberg, do jornal o Globo, e o Tato recebeu do PT, que tem 201 milhões de reais do fundo, o Tato sozinho recebeu 4,4 milhões, Thiago. Nesse caso eu tô com o PC também. Eu acho que o Tato, eu vou até arriscar aqui um pouco mais, dar a cara a tapa aqui. Eu acho que o Tato termina a eleição na frente do Boulos. E por um motivo muito simples, eu volto a falar naquela velha coisa da fortaleza ali dos candidatos e tal. O Boulos, ele se apresenta aqui como um candidato que tem muito forte esse voto aqui, classe média alta, mas isso tem um teto porque o Bruno Covas é o candidato que é o primeiro colocado nesse segmento aqui da sociedade. Então fica difícil o Boulos crescer se ele não crescer num segmento popular, que é onde eu imagino o PT tendo uma possibilidade maior de crescimento em São Paulo. Respondendo a você, Carol, eu acho que esse leve crescimento aí do Tato, embora seja dentro da margem de erro, eu acho que enterra por hora essa possibilidade aí que o Lindbergh colocou aí no debate, porque não faz sentido falar de retirada de candidatura quando há algum tipo de crescimento do Tato. A eleição de São Paulo é interessante porque ela tem aí um segundo colocado que a gente é muito mais fácil a gente prever aqui e cravar que o segundo colocado estará no segundo turno, no caso o Bruno Covas, do que o próprio Russomano. Me parece que a gente sempre fica esperando qual vai ser o momento que o Russomano vai despencar, como nas outras eleições. E aí eu acho que um fato importante da gente olhar aí na semana, porque nas outras eleições o Russomano despencou a partir da própria língua. A gente tem aí uma semana em que em 2 momentos ele deu declarações polêmicas pela primeira vez. No caso dos moradores de rua, que ele chegou e falou que tem mais dificuldade de pegar Covid por não tomarem banho. Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias, etc. Tal, mas não era o que se esperava. A gente tem que estudar bastante ainda sobre a Covid para entender por que certas pessoas são acometidas com graves problemas respiratórios e de embolia, uma série de outras coisas, e outras não. Ele foi amplamente rechaçado pelos seus adversários. E ele fez uma defesa ali da ditadura militar. Na verdade, ele falou que o Brasil não teve uma ditadura e falou que o Brasil teve um governo militar. São frases de impacto, mas é preciso ver se o que era gafe antigamente é gafe hoje. Tenho minhas dúvidas, assim, sinceramente, porque a gente sempre fez esse cálculo político de achar que as gafes do Bolsonaro, de alguma forma, seriam gafes que tirariam pontos dele. No fim das contas, trouxeram repercussão a ele e, de alguma forma, colocaram ele no cenário. Então, eu acho que a eleição de São Paulo está muito assim. A gente olhando o Bruno Covas em segundo lugar, mas a gente tendo ali a impressão que ele está garantindo, e o Russomano ali, a gente esperando se vai cair ou não e quem sobe. E aí eu tô com o PC. Eu vejo ali muito mais uma possibilidade do Tato. Por quê? Porque eu tô vendo o Márcio França numa encruzilhada, um cara que começou ali tentando acenar para um eleitor anti-Dória, né? Ele não estava querendo ser o bolsonarista, mas ele quis ali ser o anti-Dória, só que a candidatura do Russomano complicou demais a estratégia do Márcio França. E aí o Márcio França tenta agora pegar um eleitor que está com Boulos e está com Tato e também não faz muito sentido. Então, eu acho que são essas as equações que eu estou vendo em São Paulo nesse momento, assim. Eu acho que o Bolsonaro ele mudou na eleição passada e talvez essa seja uma das várias novas formas de pensar que a gente tem que trazer, a importância da autenticidade, né? O Bolsonaro tem muitos defeitos
Agora, é inegável que ele é um sujeito autêntico. E a população vê nele uma autenticidade. Eu acho que o russomano é diferente, né? Ele está querendo parecer uma figura. Ele é um novo personagem. Ele já foi lulista, já foi petista, já foi dilmista, já foi da igreja evangélica. Ele é católico, mas já fez largos acenos à igreja evangélica, até pelo fato de seu partido ser um partido ligado à Igreja Universal, e hoje ele é bolsonarista. Ele já foi qualquer coisa. Eu não sei se a população vai entender esses acenos ou essas falas como uma fragilidade, ou se não, esse é um sujeito que fala verdades. Porque em outras eleições ele falou bobagem e foram vistos apenas como bobagem mesmo e fragilizaram a candidatura dele. Vamos falar do cenário no Nordeste, aproveitando o gancho do Ibope no Recife. Por lá, o João Campos do PSB está liderando com 33%, Mendonça Filho do DEM está com 18%, a Marília Reis do PT tem 14% e a delegada Patrícia do Podemos 13%. Então está meio embolada a disputa pela segunda vaga no segundo turno, mas dá para dizer que a esquerda está bem em Recife, né? Com o João Campos e a Marília Reis ali em condições. É uma exceção no Nordeste, Paulo Celso, esse desempenho da esquerda no Recife? A gente teve pesquisa em 8 das 9 capitais nordestinas até agora. Esse cenário tão positivo assim, você vai encontrar em Recife e depois você vai ver em Aracaju, com o Edivaldo do PDT liderando claramente, com 32%, só que meio que deu. Assim, quando você vai avançando pelas capitais, para você ter uma ideia, tem 2 fenômenos interessantes. Um, o Nordeste, que é visto, né, ainda como o último bastião, ou como o bastião, né, de resistência da esquerda no país, vários governadores importantes, o Rui Costa na Bahia, o Flávio Dino no Maranhão e vários outros. Na hora que você vai para a disputa das capitais, tem 2 aspectos que eu achei interessante, que é o número de candidaturas policiais e que se apresentam dessa forma, ou seja, no caso agora de Recife, que a gente estava falando, da delegada Patrícia, que figura já com 13%, colada na Marília Reis, que é uma candidata forte historicamente do PT. Você tem o capitão Wagner liderando em Fortaleza, que é do PROS, a delegada Daniele em Aracaju, que é a segunda colocada atrás do Edivaldo, que é do Cidadania. São 3 candidaturas policiais fortes em 3 das capitais. E você tem vários candidatos liderando de partidos de direita ou de centro-direita. Você tem Salvador, que a gente falou na última edição do Ao Ponto, o Bruno Reis, do DEM, lidera com larga margem. Você tem em Natal a liderança do candidato Álvaro Dias, do PSDB. Em São Luís é interessante porque o Flávio Dino é bem avaliado, mas o único candidato que faz oposição a ele é o Eduardo Braide, que lidera com larga margem, com 43 pontos. Em João Pessoa, o Cícero Lucena do PP. Então, você tem um domínio, na verdade, da centro-direita, ou pelo menos uma rivalização muito relevante nas principais capitais nordestinas e nas capitais nordestinas como um todo. Falar 2 dados aí importantes aí sobre essa questão do Nordeste. Hoje eu estava conversando aqui com o deputado Arthur Lira, né, um nome aí importante aí do Nordeste, e o que ele estava me alertando, e a gente na verdade só vai conseguir ver isso depois do resultado. A gente está olhando as capitais, as pesquisas de capitais estão mostrando isso que o PC falou, quer dizer, a esquerda, com exceção desse resultado ali no Recife, tendo muitos problemas no Nordeste, e o que ele estava me dizendo é que a gente vai ter uma noção ainda maior quando saírem os resultados de cidades do Nordeste que não forem as capitais, ou seja, que a esquerda tomará uma lavada em outros centros. Isso é um relato do Arthur Lira que eu acho relevante a gente ficar de olho. Pode ser um resultado ainda mais drástico para a esquerda do que as pesquisas estão apontando só em capitais. A segunda coisa, e aí voltando naquele papo lá que a Carol até introduziu sobre o tato, né, e no caso do Boulos, retirada de candidatura, assim como se debateu no Rio Benedito e Renata Souza, às vezes há uma falsa impressão, né, que as pessoas têm muito de a esquerda está dividida, porque se a esquerda estivesse junto, você teria a Benedita, aí você pega a Marta Rocha, aí você soma Benedita e Marta Rocha, aí olha só, e as coisas não funcionam dessa maneira. Muito provavelmente
se a Marta Rocha retirasse uma candidatura para apoiar a Benedita, claro, tem um gesto político, a importância, isso não significa a migração completa dos votos, né? Isso, provavelmente, a Marta Rocha, se retirasse uma candidatura, muitos votos iriam para o Eduardo Paes. No caso da Benedita, se ela retirasse a candidatura, muitos votos poderiam ir para o Crivella. Então, assim, às vezes a gente tem essa falsa impressão de que uma unidade da esquerda, aí você pega e soma e, viu como é que você é esquerda, e as coisas não funcionam dessa maneira, assim. Bom, para a gente amarrar nossa conversa, não dá para fechar esse episódio sem falar do assunto da semana, que é o senador Chico Rodrigues. Da semana não, né? Do ano, sei lá. Não se fala em outra coisa no Brasil, nas redes sociais. O podcast tinha que ter sido sobre só isso hoje, mas tudo bem, tô brincando. Pois é, eu vou poupar o nosso ouvinte de todos os trocadilhos e piadas do tio do pavê que foram feitas, porque já chegamos à exaustão. E, enfim, tentar falar um pouco do impacto disso na eleição, se é que existe, né? O Maltic tem alguns dados ali sobre a situação em Boa Vista, Roraima, que é de onde vem o senador Chico Rodrigues. O assunto por lá era Venezuela, não vai ser mais, né, Maltic? Não vai se falar de outra coisa agora na eleição em Boa Vista, né? Olha, eu acho que pelo folclore, de fato, não vai se falar de outro assunto, mas a questão da Venezuela, do impacto que os refugiados têm em Boa Vista, não tem como ser maior, porque realmente é uma situação muito séria. Tão séria que 2 candidatos em Boa Vista estão sendo acusados de xenofobia, de fazerem campanha contra os venezuelanos e dizendo que vão limitar serviços públicos que estão hoje disponíveis a toda a população, inclusive aos venezuelanos, caso sejam eleitos. Não é o caso da Girlane, do PP, e do Nicolete, do PSL, que é o candidato, digamos, que pega mais esse grupo bolsonarista. Como eu já mencionei no início do episódio, a candidata Sheridan, do PSDB, era que tinha mais proximidade com o senador Chico Rodrigues. Eles têm até uma ligação familiar, isso foi utilizado de certa forma na campanha. Ele já passou por vários mandatos em Roraima, mas ele foi eleito senador com uma votação super expressiva. Ele já tinha uma ficha de escândalos bastante virtuosa, né? No mau sentido falando, claro, e agora chegou a essa investigação da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o senador Chico Rodrigues, do DEM, seja afastado do mandato por 3 meses. A Polícia Federal flagrou o senador com dinheiro na cueca numa operação que apura o desvio de dinheiro de combate à pandemia em Roraima. Que história era essa de vovô Chico? Que você falou que ele era chamado de vovô Chico por lá, é isso? O vovô foi encontrado com dinheiro na cueca? Puxado, vovô hein? Chico é um apelido que ele recebeu carinhoso pela proximidade de família com a Sheridan. Em determinado momento, segundo os blogs locais, ele foi mencionado como vovô Chico. Agora, claramente, que ninguém mais vai falar nem do vovô, nem do Chico, nem do Rodrigues, porque persona não grata na campanha. Esse é o quadro eleitoral. E aí, Thiago e Paulo Celso, começando por você, Paulo Celso, os candidatos que são apoiados pelo Bolsonaro podem sofrer algum desgaste nessa agenda da ética, considerando que até ontem o Chico Rodrigues era o vice-líder do governo no Senado? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que localmente sim, lá em Boa Vista, talvez num município, em outros municípios de Roraima e tal. Mas eu acho que nacionalmente não. É verdade, assim, é um senador que não é um baluarte bolsonarista, né? Uma coisa é se fosse um símbolo do bolsonarismo, como tem alguns poucos ali no Congresso, mas ele é um político antigo, da velha guarda, que, enfim, que está com o Bolsonaro hoje, já teve com Deus e o mundo. Acho que não se associa, embora fosse ele vice-líder do governo, acho que não se associa a imagem de candidatos bolsonaristas na campanha. Acho que é ruim para o presidente, porque é claro que fica aquela situação, olha, você está fazendo um acordo com a velha política mesmo, que você prometeu não fazer. No fundo, eu acho que essa é a marca mais verdadeira dessa história. Mas eu acho que fora o próprio Bolsonaro, ninguém vai deixar de votar no Crivella, ou no Luiz Lima, ou no Russomano, ou no Bruno Engler, lá em Minas, que não consegue sair também do piso. Esse é o candidato bolsonarista verdadeiro, está lá com módicos 2%, se eu não estiver enganado. Então ninguém vai deixar de votar no candidato ou de deixar de apoiar esses caras, porque o vovô Chico
tava com 30 pratas dentro da cueca, que deve ser uma larga cueca para caber 30 mil reais. E assim, eu diria até mais, assim, os candidatos, sem dúvida, eu acho que tem zero impacto, com exceção do reduto lá eleitoral dele. E eu acho que pro Bolsonaro também, eu vou te falar, eu acho que tem zero impacto também, porque se o caso Queiroz não tem impacto na popularidade do Bolsonaro, na medida em que ele mudou, como diz o nosso colunista Andreasa, mudou de pele, ou seja, que ele passou a ter uma base totalmente diferente eleitoral da que o elegeu, ou seja, quem elegeu o Bolsonaro, a fortaleza do Bolsonaro era um voto de classe média alta, querendo ali ética na política, etc. Ele já mudou completamente essa base eleitoral, e essa base hoje, as pesquisas mostram, quem faz pesquisa, simplesmente não... o caso Queiroz não cola no presidente da República, cola nos filhos, sim, mas não cola no presidente da República. Então, acho que, assim, é muito mais do que a gente dizer aqui que não tem impacto eleitoral no o caso do vovô Chico, que agora eu só vou chamar ele assim, tá bom? Mas para mim, o vovô Chico não impacta em nada o Bolsonaro, é uma marola que ele já se livrou, entendeu? Já não é mais o vice-líder do governo e segue o jogo para mim. Eu não consigo imaginar um político que consiga sair de um desgaste tão grande quanto o dinheiro na cueca. Mas vai além, né, Maltic? Dinheiro na cueca a gente já viu outras vezes, dinheiro na meia, dinheiro na mala, mas esse caso tem requintes ali de escatologia que eu diria que são inéditos na política brasileira. Tem os relatos, né, das fases da operação, da forma como o delegado, aos poucos, foi descobrindo que é brincadeira. O delegado, então, decidiu revistar o senador. Segundo o relatório, num primeiro momento foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de 15 mil reais. Eu não sou tão otimista quanto vocês, não. Eu acho que, infelizmente, a gente já viu gente bem enrolada sair de coisas parecidas, assim. Eu acho que o voto de clientela, se o cara tiver um voto mega clientelista, a gente sabe que o Brasil tem um nível de compra de votos brutal. Eu não daria, o vovô Chico como descartado nessa história toda, não. Eu não me surpreenderei se na próxima eleição que ele disputar, ele conseguir voltar a Brasília. Não decretem a morte do vovô Chico, concordo. Bom, depois dessa, vamos encerrar nosso episódio de hoje, podcast ao ponto especial de eleições, sempre às sextas-feiras. Na semana que vem tem mais, né, Roberto Maltic? É isso mesmo, muito obrigado, Thiago Prado, editor de País, Paulo Celso Pereira, editor executivo do Globo. Lembrando, quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau, Thiago. Tchau, Carol. Tchau, Paulo Celso. Tchau pra vocês. Até mais. Valeu, gente. Abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu.